Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Essa frase está caindo como uma luva. Tempos muito difíceis aqui no Vasco da Gama. Torcedor, a coisa tá feia. Gostaria de fazer uma pergunta aí. E aí, Salgado? Bran, Mussa, Vitor Roma, Carlos Osório, Adriano Mendes, Alexandre Pássaro, Passarudo. O que vocês me dizem dessa situação e desse momento do Vasco? Valeu a pena o golpe? Valeu a pena enganar o torcedor? Valeu a pena a sede pelo poder? Valeu a pena a sede pelo pote de ouro? E aí, Marquinhos Gabriel, Hernando, Zeca, Vanderlei, todo esse elenco do Vasco aí. Alguns youtubers, alguns canais do YouTube. E aí, Dieguinho, campista vascaíno. Atenção, vascaínos. Mário Coelho, Vasco Connection, João Almirante. Conta aí pra gente. Valeu a pena? Tá valendo a pena apoiar golpista? Tá valendo a pena o like que vocês estão recebendo? Está valendo a pena o crescimento do canal de vocês às custas do Vasco da Gama, às custas da desgraça alheia? Acima de tudo, existe o caráter, a dignidade, a honra, a moral. Fico vendo todas essas coisas aí, eu fico enojado com tudo isso. Vendo o vídeo hoje de despedida do Lisca, me deu vontade de vomitar com essa diretoria. Ontem, assistindo aquela live no Instagram do Bran, que nojo, que ódio, que raiva que me dá dessa galera. Dissimulados, hipócritas, mercenários. Ô Bran, se você tinha alguma possibilidade de ser presidente do Vasco, você perdeu totalmente quando você se associou com Jorge Salgado. Você perdeu essa possibilidade totalmente quando você fingiu desconhecer a liminar. Você perdeu a possibilidade de ocupar algum cargo no Vasco pelas vias democráticas naquele momento. Tudo isso que está acontecendo no Vasco tem sua culpa, sua responsabilidade. Mussa, num país sério, seria preso e condenado. É o seguinte, aqui no Brasil o que está valendo é quem paga mais. Não importa se é amoral, se é imoral, se não é legítimo, se não é dentro das leis, se não é dentro do estatuto. O importante é você pagar. Você pagando, você leva. Por isso que a gente fala que no Brasil só prende ladrão de galinha. Sabe por quê? Porque o ladrão de galinha, ele não tem recurso para contratar um advogado, para ter acesso ao juiz. É verdade, as pessoas roubam milhões, as pessoas roubam tudo e em grande quantidade arrumam um bom advogado e este advogado vai lá e fica protelando esse processo e fica ali com o juiz, com o desembargador por anos. É uma imoralidade tão grande que dá nojo de tudo isso. Como eu disse num dos vídeos, o Vasco pode contratar o Guardiola, que não vai mudar a situação do time de futebol. A equipe foi mal planejada. Estes jogadores que vieram são refugos. Os clubes por onde eles passaram não os quiseram. Falta espírito de vencedor. Falta espírito de luta. Falta vergonha na cara, falta brio. Como eu disse, os jogadores depois do jogo, ali quando termina o jogo, perdendo o jogo, fica dando tapinha nas costas do adversário, fazendo aquela resenha, saindo sorrindo. Depois alguns vão para as baladas, ficam ali naquele mundo deles, enchendo o rabo de dinheiro e não estão nem aí para a instituição, para o Vasco, para a vergonha que o seu torcedor passa.
O Dé Aranha falou muito bem em relação ao Vasco. O Vasco tem 20 milhões de torcedores, mas com essa marmota, com esta palhaçada, com golpes em cima de golpes, com mercenários no poder, amanhã perdendo jogos, contratando mal, falando de austeridade e no final está devendo mais, não cumprindo com seus acordos, passando vergonha no seu torcedor. Amanhã o Vasco terá 19 milhões, depois de amanhã 18 milhões, depois 17 milhões. Vai chegar um ponto que vai ter uma meia dúzia de torcedores do Vasco. E esse grande clube centenário vai ficar pequeno. Mas o que importa para esses caras? O que importa se o objetivo deles é tirar proveito? É usar o clube como um trampolim para suas carreiras? É ter acesso a coisas e a bens que eles não teriam acesso se não estivessem no Vasco? Em uma live, o Thor Roma disse que não sabia nada de marketing. E ele é o nosso VP de marketing. Adriano Mendes falava de austeridade nas gestões anteriores. Todas as gestões deixaram um rombo muito grande. E ele continua. Ele é o VP de finanças. Então, meus amigos, não tem solução a não ser o torcedor vascaíno puxar a responsabilidade para si e tirar Jorge Salgado da presidência e todos esses VPs que lá estão. Precisamos fazer uma faxina geral no Vasco da Gama. Precisamos moralizar esse clube que está uma imoralidade, uma indecência. O Lisca é, sim, um bom treinador, mas cedeu ao sistema e foi escalando jogadores que não poderiam jogar. Eu falei, o Lisca vai cair junto com o Vasco e com Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando. Ele continuou escalando esses caras algumas vezes. O Hernando não joga porque está machucado. Zeca não está bem. Zeca não faz recomposição. Zeca, quando ele recua, ele não sabe se posicionar. Ele fica quase junto ao goleiro, deixando um espaço muito grande entre aquela primeira linha da defesa e o grupo de volantes. É muito fácil para o adversário penetrar na defesa do Vasco. No último jogo ficou muito claro a situação do Vasco ali na defesa. O Vanderlei inseguro, colocando 5 jogadores na barreira e mais um deitado. Ficou somente com 5 jogadores para auxiliar na marcação. É muito fácil furar a defesa do Vasco. O problema do Vasco, todos nós sabíamos, nunca foi técnico. O problema do Vasco é de jogador, é de gestão, é de contratação equivocada. Colocar um garoto ali para comandar o departamento de futebol que não tem a menor condição, que não entende nada de futebol. Tem uma visão equivocada, fala bonito, mas nada mais do que isso. Precisa de uma longa caminhada para chegar em algum lugar. Pode ir para qualquer clube que vai afundar esse clube, como fez por onde passou. É lamentável que nós estejamos nessa situação. É lamentável que o Lisca tenha saído. E agora, torcedor? Faltando 15 rodadas para terminar o campeonato, a gente precisa de pelo menos 9 vitórias e mais alguns empates. Vocês ainda acreditam que o Vasco volta para a Série A? E aí, todos esses que eu falei aí, esses youtubers, lacradores, que quando eu vou ao Twitter, que eu fico ali digitando alguma coisa, existem um monte de torcedores do Vasco, salgadetes, os Teletubbies, que detonaram e que detonam toda vez que eu vou ali falar. Onde é que esses caras estão agora? Vão continuar defendendo esta gestão depois que a vaca foi pro brejo? E você, torcedor, vai continuar esperando que a justiça possa decidir por você? Vai continuar passando vergonha como está passando? Que tipo de torcedor você é? Qual time de futebol que você torce? É esse aí, o Vasco da Gama, que você torce? Você gosta de sofrer?
porque é o que tudo indica, gosta de sofrer. O Vasco, nessa apatia, nessa vergonha que se transformou há muitos e muitos anos. Jorge Salgado aí no golpe, rapaz, pau que nasce torto nunca se endireita. Um velho que deveria ter vergonha de final de carreira fazer esse papelão que está fazendo. Era para estar em casa com seus netos, com seus bisnetos, curtindo aquilo que conquistou, mas não. Preferiu manchar sua biografia, se é que tem alguma, perdendo as eleições, mas recorrendo na justiça, usando da sua influência, do seu poder econômico, para poder ter o poder a todo custo. Júlio Brandt, com esse discurso, não convence ninguém. E agora, qual vai ser a da vez?